E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a concessão de crédito rural para invasores de terras e condenados por crimes ambientais. Já no caso específico de produtores rurais condenados por crimes contra o meio ambiente, em uma entrevista à TV Cultura nesta segunda-feira, o governador Mauro Mendes defendeu que ocorra o confisco de terras e que deve trabalhar junto à bancada federal para que isso ocorra. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado federal pelo PL, José Medeiros. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde. Deputado, essa lei aí que serve para punir os invasores de terra, a mesma lei, lógico, né, numa outra legislação, serve também para confiscar terra de fazendeiro criminoso, na sua opinião? Na verdade, essa que nós aprovamos na Comissão de Agricultura, ela visa justamente banir, tirar do mundo jurídico um problema que tem acontecido muito, principalmente em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, onde às vezes esse movimento entra, depreda, degrada o meio ambiente e o passivo fica com o proprietário. Então essa lei, ela visa justamente responsabilizar no CPF essas pessoas e também proibir que elas possam ter acesso a incentivos do governo para que continue com essa atividade criminosa. E no caso do fazendeiro criminoso, o senhor concorda com a proposta do governador que a terra dele seja confiscada? Eu tenho muita dificuldade em relação a essa questão, porque no Brasil nós temos uma anomalia em relação ao meio ambiente, em que quase tudo que você pensar que você fizer, se você pisar numa grama na propriedade rural, já se torna crime ambiental. E aí... Mas, deputado, serve lá para o invasor de terra e não serve para o fazendeiro? Não, porque já existe uma legislação em relação ao fazendeiro. O que não existia era punição para quem invade as fazendas, porque mesmo quando o proprietário tem sua fazenda invadida e há um crime ambiental ali, ele responde pelo crime ambiental que o outro cometeu. Então a nossa preocupação é o seguinte: você tem sua fazenda invadida, o sujeito comete um crime ambiental. Bom, está no seu CNPJ, que a fazenda é sua, então eu vou tomar sua área porque alguém invadiu e cometeu um crime lá. Mas é você o objetivo. O senhor é contra o confisco da terra? Sou contra o confisco da terra. Essa é a resposta. Tem inúmeras outras opções para se punir. Deputado, em relação a essa lei que foi aprovada já, que não concede mais crédito rural a invasores de terra, ela vai afetar diretamente a existência do Movimento Sem Terra, o MST, ou não? Ele continua, tem outros financiadores? Vale a pena a gente lembrar que desde o atual governo assumiu, o número de invasões aumentaram bastante. Em Mato Grosso a realidade é outra, mas pelo Brasil aumentou-se sim. Sempre vai haver, porque o MST é um braço político que faz a militância política nessa área. Ele não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, e ele é financiado por cooperativas, por organismos ligados ao PT, que, lógico, manda recursos públicos para essas cooperativas e financia essas invasões, muito mais como atividade política do que propriamente busca pela terra. Quem dá terra, quem concede pedaços de terra para as pessoas é o INCRA, não o MST, mas fica essa coisa justamente para a atividade política, é isso que a gente quer evitar, que cria essa insegurança no campo devido à militância política. Deputado, é um tema agora de política eleitoral. Nos bastidores, a informação é de que José Medeiros articulou pela filiação do prefeito de Sinop, Roberto Dorner. Aí, Jair Bolsonaro chega em Sinop e o prefeito é humilhado. Precisava daquilo? Na verdade, na política, às vezes as coisas é mais espuma do que chope, né? Eu, quando cheguei a ter a notícia, a minha ter do tema, o prefeito Roberto Dorner já estava até filiado, né? Eu tinha ouvido alguma coisa na internet, mas até devido à distância eu não tinha ido em Sinop, então essas articulações não têm sido feitas por mim, mas infelizmente ou felizmente... Se não foi o senhor, quem é que articulou? Não tenho... Provavelmente ou da própria deliberalidade do prefeito ou mesmo
da executiva estadual, eu não faço parte. Eu não sei quem estava controlando. Ou alguém da localidade, né? O Wellington Fagundes, é isso? Não tenho essa informação se fosse o senador Wellington Fagundes. Mas o fato é que eu não estava participando da articulação. Deputado, diante dessa problemática que aconteceu em Sinop, né, de um recém-filiado que é prefeito atual da cidade, uma cidade que é protagonista em relação ao agronegócio, existe um racha dentro do próprio partido, porque é algo que quase não se vê, né? E aí, ao mesmo tempo, isso tem trazido algum conflito? Por exemplo, não sei quais são suas pretensões políticas, mas muito se fala também nos bastidores que o senhor talvez tem pretensões ao Senado, e daí teria a candidata a deputada federal, Amália Barros, ganhado um protagonismo em relação a isso. O que tem acontecido dentro do PL nesse momento? Na verdade, está bem tranquilo dentro do PL. Essas, vamos dizer assim, essa movimentação das placas tectônicas acontece em todo o período pré-eleitoral municipal e é natural que isso aconteça em todos os municípios. E isso vai se ajeitando de acordo com vão chegando as convenções. No caso de Sinop, para mim está uma situação bem clara. Medeiros, você vai apoiar quem? Bom, o líder maior nosso é o presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Jair Bolsonaro diz nós vamos apoiar é esse que eu vou apoiar. Até de outro partido, né? Exatamente. Então, como é o que está acontecendo? Então, o que candidata acontece? Do Novo? No caso, em relação a 2026, está bastante longe, mas óbvio que entra no debate, porque a gente sabe que 2026 passa por 2024. E dentro do PL, assim, está bem tranquila essa questão. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que Mato Grosso é um dos únicos estados que ele escolheu já um nome para ser. Eu tive orgulho de ser esse nome colocado como pré-candidato ao Senado. Em relação à discussão sobre a deputada Amália Barros, é natural que isso aconteça. Ela tem sido uma liderança nacional das mulheres e óbvio que o público dela também comenta a respeito e é bem natural essas aspirações. O que tem de concreto nesse momento até agora é o nome de José Medeiros. Amanhã ou depois vai ser José Medeiros? Não, vai ser Amália. Eu estou junto do mesmo jeito. Eu vou... o que o presidente Jair Bolsonaro decidir, eu sigo e vou. Mas hoje o que tem é José Medeiros. Deputado, e nessa eleição de 2026, o bolsonarismo raiz de José Medeiros, de Amália Barros, concorda com uma candidatura, uma suposta candidatura de Wellington Fagundes ao governo? Na verdade, o PL ele precisa ter um projeto estadual. Se esse projeto vai ser com o senador Wellington, isso vai ser discutido. Nesse momento, ele é o único nome para o governo dentro do PL. Se vai aparecer outro nome, o futuro é quem dirá, né? Daria para fazer uma dobradinha com José Medeiros ou não? Não, obviamente que saindo o senador Wellington candidato ao governo, seria, obviamente, como é que se diz? A obrigatoriedade, né? Até de ter a dobradinha, porque é do mesmo partido, né? Deputado, recentemente o senhor tem criticado, né, a questão da reforma tributária, o que pode trazer uma concentração muito grande de poder nas mãos, né, em Brasília, do Executivo Federal. Também, por outro lado, o próprio governador, nessa mesma entrevista à TV Cultura, falou que acha temerário o Congresso controlar tanto dinheiro, né, que isso já se reverbera nas assembleias, 2% do orçamento. O que está acontecendo, né? Os estados estão perdendo autonomia, isso é preocupante, há um descontrole dos gastos públicos? Eu acho que independente dessa questão do descontrole do gasto público, que é uma coisa meio inerente ao Brasil, mas eu penso que o Pacto Federativo nunca teve tanto em risco. Eu me preocupo muito porque no momento que os estados começam a perder sua autonomia, os municípios também, daí a pouco algum estado vai começar a se perguntar por que eu estou nessa federação mesmo? E aí daqui a pouco a gente vai ter um Brasil que sempre foi bem unido, bem jungido, vendo o tecido federativo se romper e a gente começar a ouvir discursos separatistas aí. Deputado, e como explicar para a opinião pública, isso foi muito criticado, né? Os deputados da ala conservadora, mais à direita do espectro político, terem votado recentemente para tirar da cadeia um deputado acusado de ter mandado matar uma mulher negra
a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. O senhor votou para tirar o deputado da cadeia, que tem uma acusação tão grave em cima dele, não é? Na verdade, nós votamos, Lúcio, para que votamos da mesma forma que votamos no caso Daniel Silveira, que ninguém pode criar lei que não seja o Congresso Nacional. E o Supremo tem criado lei, no caso o ministro Alexandre criou uma lei para poder colocar quem quiser na cadeia. Por efeito colateral, foi solto esse rapaz acusado de um crime hediondo. Agora, desde a época que eu era estudante de Direito, eu tinha um professor que dizia: eu prefiro 10 culpados soltos do que um inocente preso. Porque hoje é esse Chiquinho, que com certeza a justiça tem como pôr suas mãos nele de forma legal e sem ter brecha para advogado derrubar depois. Então, o que nós defendemos foi a Constituição e a lei. Muita gente que criticou aqui no Estado, inclusive, votou da mesma forma para poder soltar deputados aqui do Estado. Então, eu vi o sujeito batendo lata e falei: não acredito que estão fazendo isso. Então, o que a gente votou foi pelo cumprimento da lei, e isso aí, se servir para o Chiquinho Brazão, que em tese é acusado de um crime hediondíssimo, com certeza servirá para o cidadão de bem. A minha preocupação é quando a lei passa a não valer para ninguém. Deputada, a crítica foi que a lei, na verdade, acabaria por protegendo, né, uma pessoa que foi, né, fortemente acusada, né, um crime que levou-se 6 anos, né, até ser solucionado. O PL, a bancada mais conservadora, não chegou a talvez optar, né, ou isso está nas pretensões, né, dos senhores, em apresentar uma PEC, talvez para alterar essa questão e um deputado poder também ser punido como qualquer outro cidadão, especialmente acusado de duplo homicídio? O cidadão, o deputado deve ser punido, inclusive já existe uma decisão, inclusive do próprio Supremo. Nós votamos justamente contra isso, porque o Supremo tinha decidido que se o cidadão José Medeiros cometeu um crime que não tem nada a ver com o mandato, ele deve ser interpelado, ele deve ser julgado pela justiça comum como qualquer outro cidadão. Aí a grande pergunta é: por que nesse caso ele avocou para si esse tipo de coisa e ainda totalmente ao arrepio da lei? E o que nós dissemos é o seguinte: prenda, mas prenda de acordo com o que diz a lei, entendeu? O que nós temos defendido o tempo inteiro lá é acabar com o foro para todo mundo. Mas sim, pelo contrário, está jogando todo mundo dentro do foro de acordo com o caso. Então pega a dona fulana lá, mas ela é acusada de golpe, vamos colocar no Supremo Tribunal. Então o Supremo Tribunal, que em outros países só julga questões constitucionais, está avocando para si tudo que é questão da sociedade. E aí julga de acordo com o entendimento que ele achar do momento, não de acordo com a lei. Isso é que nós estamos querendo que vote. Nós precisamos que o Brasil volte a ter balizas, a ter limites para a gente saber. Isso aqui vai até aqui, porque do jeito que está, nada faz sentido mais. É o que o ministro, no momento, entender que é. Agora, deputado, só para encerrar bem rapidinho. Deputado pode ser preso em flagrante. Pode ser preso em flagrante. O deputado Brazão estava obstruindo a justiça segundo a PF. Isso é ou não é situação flagrante? Ele foi preso em flagrante? Não. Não, eu não vou entrar no caso do Chiquinho. Obstrução da justiça. Não, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos tratando. A Constituição diz o seguinte: digamos que o foro fosse, vamos começar logo na questão do foro. O foro era federal. Então é o seguinte: no momento que a polícia detectou o deputado cometeu o crime, vai lá e algema. Isso é flagrante. Não foi declarado. Obstrução de justiça não é. Oi? Obstrução de justiça não é crime flagrante. Não é situação de flagrância. É situação de flagrância. Vai lá e prende. O caso é que não prenderam por flagrante. Sabe por que prenderam? Prisão preventiva. Você está entendendo? Foi uma bagunça aquilo lá. É uma salada. Agora, eu entendo bem a pegadinha. A esparrela era o seguinte: era jogar para o Congresso o seguinte: votem, eu prendo ilegalmente, aí vocês ficam na seguinte posição. Ou vocês votem do jeito que votaram pela soltura do Daniel Silveira e cumprem a lei, ou vocês votam contra a lei, no caso do Chiquinho Brazão, para entrar em contradição. Falei, nós vamos votar mantendo a coerência.
porque nós não fulanizamos, não é a questão do Chiquinho Brazão, nós estamos vendo a questão da lei. Porque a gente não pode votar para Daniel Silveira uma coisa, Chiquinho Brazão outro, fulano outro, Joaquim outro. Essa é que é a grande questão, porque isso causa insegurança jurídica. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.